Hoje eu quero fazer um vídeo aqui mais conversando com vocês, né? Explicando um pouco da minha trajetória, né? Como que eu saí aí dos R$ 50, né? Igual tá aqui no vídeo, dos R$ 20, dos 50, dos R$ 100 para chegar aos 50 mil. Como que foi essa trajetória, meus caros? É isso que eu quero passar para vocês aqui e mostrar também um pouco do caminho que eu fiz. Pode ser que inspire vocês também, possa mostrar como que algumas decisões que a gente faz, né, nessa trajetória pode ser o divisor para você conseguir chegar nesse objetivo, né? Se você tem o objetivo de investir, o objetivo de mudar de vida, você quer realmente construir alguma coisa, existem certas decisões que a gente tem que tomar e muitas vezes elas vêm num momento mais difícil. Então eu vou mostrar para vocês aqui como que foi esse processo, como que eu saí das dívidas, eu tinha dívidas também, como que eu fiz para sair dessas dívidas, né? Qual foi o meu planejamento para isso, como eu comecei a investir, quando que foi esse período também que eu realmente comecei a investir ali frequentemente, todo mês fazendo os aportes. O tempo, né, que eu levei para acumular também esse valor, para chegar até esse valor, para você ver uma projeção de quanto que eu posso chegar, se eu cheguei nesse tempo, nesse valor, em quanto tempo que eu vou conseguir chegar na minha meta, seja qual for o objetivo que você traçar. Pode ser que você consiga já saber isso nos primeiros anos. Então vocês vão saber aqui meu planejamento e também como que eu ganhei dinheiro, como que foi minhas fontes de renda e também o meu trabalho, né? Enfim, como que eu consegui aumentar isso, aumentar minha renda para poder aportar e realmente conseguir chegar nessa meta num tempo tão rápido, né? Eu invisto aí 1 ano e pouco e então eu consegui chegar nesse valor e a gente vai ver um pouco disso, de como que foi esse processo. Se você está chegando agora no canal, eu sou o Mark, né? Eu falo sobre investimento, eu mostro aqui minha trajetória, eu mostro minha carteira também todo mês, passo a passo. Tem um quadro aqui no canal onde vocês vão ver no investindo também, na prática ali, e vendo a evolução dos dividendos, né, dos proventos, vendo também os aportes que eu faço, enfim, eu vou mostrando ali, vou passando orientações. Se você curte esse conteúdo e também quer investir ou já investe, eu tenho certeza que esse canal vai ser muito útil para você. Então, se você se inscrever nele, com certeza você vai estar sempre se atualizando aí, vendo também a minha evolução, que pode não só inspirar você, como também mostrar os caminhos, às vezes tirar uma dúvida. Enfim, eu sempre respondo também pessoal aqui também nos comentários. Começando, como que eu saí das dívidas? Bom, minha trajetória eu comecei a investir em 2022, ali em junho, né, no meio ali do ano. Eu tinha me mudado para uma outra cidade. Nessa outra cidade que eu me mudei, eu cheguei lá praticamente sem nada. Eu tive que comprar tudo, tive que mobiliar a casa, comprar desde os básicos, né, para poder viver, por exemplo, a cama, as coisas assim mais básicas. Eu comprei tudo, porque lá eu tive uma oportunidade de trabalho e eu fui para essa cidade. Eu fui para essa cidade com família, enfim, na época, né, eu tinha. Então eu fui para lá já com bastante coisas para pagar. E com isso me geraram muitas dívidas. Alguns meses antes ali de eu começar a investir de fato, né? Quando eu cheguei nessa cidade e eu fiz todas essas dívidas, eu percebi o quão aquilo dificultou minha vida, o como que era difícil eu conseguir conciliar dívidas com família e com o trabalho novo, a região nova, era tudo novo, né? Então eu tive esse estalo ali nesse momento, um pouco mais para frente ali, alguns meses depois, que eu já estava pagando essas dívidas, já estava tentando acertar a minha vida lá e trabalhando por lá, porque foi por causa do trabalho que eu fui para esse local. Como que eu paguei minhas dívidas, meus caros? O que eu ganhava desse trabalho, já que foi por ele também que eu fui, né, e também por causa da família que eu tinha no momento. Então eu tinha custos também com a minha família e também os da casa. E eu percebi que a única forma de eu realmente conseguir me livrar daquelas dívidas, porque eu queria mudar a minha vida ali, eu queria já tive um estalo, eu já sabia que seria algo eterno se eu não fizesse alguma coisa. Eu iria viver uma vida sempre correndo atrás de dinheiro, a não ser que eu conseguisse alguma coisa que eu pudesse garantir o básico. O meu primeiro pensamento com o investimento era isso, eu consegui que todas as contas básicas fossem pagas, e foi assim que eu comecei a buscar informações sobre isso. Aí eu comecei a ver coisas sobre ações, comecei a ver coisas sobre fundos imobiliários, uns vídeos incríveis de ótimos canais na época, assim, que estavam começando, hoje em dia são bem grandes. E aquilo me despertou, eu nunca fui nos canais grandes, assim, nesse começo, porque eu não me identificava. Eu acho até interessante isso, as pessoas se identificam com o meu canal, porque eu também sou um canal pequeno, né, alguém que está começando também, como muitos, então eu acho que isso também me atraiu nesse momento, foi por isso que eu até criei o meu canal depois. Vendo esses vídeos eu tive essa noção, eu comecei a entender a grandeza. Aquilo pra mim, quando eu descobri, foi com fundos imobiliários, por incrível que pareça, foi incrível, porque nos fundos imobiliários, quando eu entendi como que ele funcionava, como que você
chegava num valor onde ele próprio iria crescendo sozinho, que você poderia comprar cotas com o próprio rendimento dele e aquilo chegar a um patamar de poder pagar as suas contas, enfim. Aquilo me deu um estalo que eu fiquei tipo noites, dias e noites seguidos estudando sobre aquilo, vendo, tentando entender como funcionava e encantado com tudo aquilo. E aí veio o peso de eu saber que eu tinha que fazer isso, porém eu não tinha como fazer porque eu tinha muitas dívidas. E como que eu quitei? Meus caros, eu me apertei de todas as formas possíveis para me livrar das dívidas. Eu falei, eu vou parar com gastos a mais, por exemplo, sair todo final de semana, enfim, comprar coisas que às vezes até eu precisava, porém não era uma necessidade assim obrigatória, uma necessidade emergencial. Eu comecei a cortar tudo e fazer contas para tudo. O quanto que eu posso usar no mercado? Eu falei, ó, até X valor. Conta de água, de luz, de internet, coloquei também tudo num caderno e eu mapeei quanto que eu precisava de custos. Eu não sei nem se eu tenho esse caderno ainda, mas seria legal mostrar para vocês. Eu fazia tudo separadinho. Esse aqui é o valor que eu tenho para pagar as contas e as compras do mês. E aí numa outro campo eu coloquei todas as minhas dívidas. Eu falei, como que eu posso pagar 3 parcelas, 4 parcelas de uma vez, 5 parcelas? E eu pegava o meu salário e eu realmente pagava todas as minhas dívidas em várias parcelas de uma vez. Então, às vezes eu tinha uma dívida que era R$300 por mês, eu tentava pegar do meu salário ali e pagar 2, se desse 3, porque eu também tinha um canal na época, eu tinha um outro canal de jogos que também me gerava uma renda extra. Eu ainda vou falar sobre as minhas rendas extras para vocês, mas só adiantando, eu também pegava de lá e somava e eu tentava quitar, pagar até o último que sobrava do meu dinheiro, eu usava para quitar as dívidas. Tanto que aí com isso eu fui conseguindo quitar várias dívidas de uma forma muito rápida, né? Realmente deixei muita coisa de lado, meus caros. Como eu disse, eu saía uma vez por mês e ainda com dinheiro contadinho ali para poder usar. Como eu disse, eu tava com família na época, né? Eu tava com uma moça que eu me separei. Depois de um tempo a gente se separou. E isso também foi um baque que geralmente pode derrubar você. Porém, quando isso aconteceu, depois de toda a fase, né, de toda a dificuldade que eu passei sobre isso, eu percebi a importância daquele boost, daquilo que me incentivou a crescer mais, a buscar em mim, a evoluir e realmente me tornar autossustentável e priorizar o que realmente era importante. Estava num conflito muito grande sobre prioridades, sobre o que eu deveria gastar, o que eu não deveria gastar. E às vezes muitas coisas eu fazia por uma coisa de momento, sendo que deixava de lado uma coisa que seria para minha vida por causa disso. Essa é uma fase bem complexa, porém, como eu disse, foi o que me deu forças depois disso, depois que aconteceu isso, depois de eu me separar e depois de toda a frustração que eu passei naquele lugar, porque eu fui lá por causa disso, em principal, né, o trabalho que eu ia exercer lá foi também para construir uma família lá e acabou não dando certo a família, e por consequência o trabalho também se tornou para mim algo que já não tinha mais vontade de continuar. Eu comecei nesse mesmo momento também a estudar, comecei a estudar para concurso público aqui na outra cidade, voltando para minha cidade aqui, na capital. E eu estudava todo dia, o tempo que eu tinha ali, 1 horinha por dia que sobrava, às vezes de noite, e ainda tentava fazer conteúdo para os meus outros canais. Depois dessa etapa, como eu disse, eu paguei as minhas dívidas rápido, tentei pagar ali no processo de 1 ano, e sempre, todo mês, meus caros, mesmo que eu pagasse as dívidas, uma parte eu investia, R$50, R$100, alguma coisinha eu investia, eu não deixava passar nenhum mês batido. Assim que eu já estava pronto para voltar para cá, eu já ia deixar o emprego de lá, eu estudei e consegui passar num concurso aqui na capital. Foi então que eu mudei de lá e voltei aqui para minha casa, onde eu tenho casa aqui na minha cidade, e também consegui assumir esse cargo. Passei bem, consegui me classificar ali entre os primeiros, entre os 10 primeiros, ou seja, com meu esforço eu estudei tudo pela internet, meus amigos, internet e com provas antigas. Por isso que eu falo para vocês, às vezes a oportunidade depende muito de nós, meus casos, não depende de dinheiro, não depende de você ter tido uma educação de qualidade paga. Eu estudei também em escola pública e eu consegui mesmo assim estudar 1 horinha por dia ali. Às vezes eu estudava um pouquinho mais quando dava, porque eu chegava bem tarde em casa e no outro dia eu já tinha que acordar cedo. Só no final de semana que eu conseguia dar uma reforçada. Isso quando eu não fazia compra, eu fazia comida, eu fazia um monte de coisa, principalmente quando eu me separei, que eu fiquei sozinho. Então, mas mesmo assim eu fui estudando e eu consegui passar entre os 10 colocados nesse concurso, e foi aí que eu voltei para cá. Nessa parte eu já estava investindo já um tempo legal, já estava tendo um bom retorno já, né? Eu comecei ali com meus 38 centavos, meu primeiro dividendo, depois foi aumentando para 5, para 10,
né? As coisas foram acontecendo. Vocês podem ver aí na escadinha como que foi crescendo, né? Todo o meu patrimônio foi crescendo, porque eu sempre continuei, mesmo com pouco, esse pouco foi o que me fez levar a chegar. Porque no começo, meus caros, eu estava aprendendo, então eu investi de forma empolgada, eu ainda não tinha tanto conhecimento, porém eu já tive alguns resultados que me incentivaram a continuar. E esse continuar foi o que fez eu chegar até onde eu estou, mesmo com pouco. Aí foi lá em junho mesmo, eu digo junho porque junho foi quando eu comecei a investir de fato todo mês, porém com valores bem baixinhos. Depois o negócio foi aumentando, né? Já em 2023 já comecei a melhorar um pouco, os canais também começaram indo bem, eu já tinha o outro cargo também, então as coisas foram se acertando também. O tempo que eu levei, meus caros, para acumular esse valor, eu comecei em junho, como eu disse, com aportes bem pequenos, então eu nem considero tanto esses aportes, a importância dele eu considero muito, mas não foi tão decisivas assim, né? Vocês podem ver aí no longo do tempo, na tela aí para vocês, a escadinha, podemos ver que eu comecei a fazer alguns aportes melhores já no outro ano, já na metade do outro ano, porque eu ainda estava quitando dívidas, né? Fiquei um bom tempo quitando essas dívidas, e meu esquema para quitar as dívidas era esse, era pagar 2, 3 parcelas de uma vez, não ter dó. Você não pode ter dó, ou acha assim, não, eu vou pagar porque aí sobra dinheiro para eu fazer outra coisa. Quanto mais cedo você se livrar das dívidas e entender o quanto que isso é ruim, que para mim tirava até meu sono, eu consegui me libertar disso, eu percebi que eu poderia focar tudo nesse objetivo. E eu ainda continuo assim, meus caros, mesmo que agora eu possa não ter dívidas, eu continuo mantendo o mesmo padrão de gastos. Não é porque sobrou algum dinheiro que eu aumentei o meu padrão, agora eu vou ter mais luxos, vou viver com coisas caras, enfim, não. Eu continuo porque eu ainda não atingi o meu objetivo. Quando eu chegar lá, aí eu vou poder usufruir de tudo isso. Então a ideia é você também não ter pressa. Não queira viver o agora, não caia nessa lorota de que eu não sei o dia de amanhã, eu vou viver intensamente. Não caia nessa lorota. A maior possibilidade, mais de 90%, é de você sobreviver, meu cara. Então não caia nessa besteira. Faça o seu planejamento e realmente pense no longo prazo. Deixe algumas coisas agora para depois você usufruir disso na maior tranquilidade possível. E aí sim você vai realmente aproveitar, cara, porque 30 dias de férias não é igual a uma vida inteira de férias para você fazer o que você quiser. Meu planejamento então foi esse. Eu quitei as dívidas o mais rápido possível, me livrei delas pagando várias parcelas de uma vez com as fontes de renda. Eu vou falar um pouquinho aqui para vocês sobre as fontes de renda. Na época eu já tinha alguns canais, tinha canais de games, canais que eu fazia lives também, e tinha canais de tutoriais. E esses canais me geravam uma renda considerável, chegaram até momentos que pagavam meu aluguel. Eu comecei a ganhar com o canal nos primeiros meses ali do canal R$100 mensais, né, 200, depois foi evoluindo para R$400. Ainda quando eu fui para essa cidade, eu já estava conseguindo já tirar uma renda ali, 600, 700, já estava quase pagando meu aluguel praticamente. E eu comecei um canal também de produtos, né, e agora eu tenho até um site também, né, então vou mostrar para vocês aí que também gera renda. Então esse canal de produtos eu conseguia vender TVs, vocês estão vendo aí na tela, eu consegui vender alguns produtos. No final do ano eu consegui vender mais, tipo 3, 4 TVs de uma vez. E aí o que acontece? Como é vendedor com afiliado, eu ganho comissão. Então eu consegui ganhar tipo 150, ganhei 200 com uma, mais 100 da outra, mais 150 de outra. E aquilo veio tudo junto, tipo 400, 500 reais das vendas que eu fiz nesse canal, fazendo vídeo review. Até aí uma forma para mostrar para vocês que realmente funciona, porém vocês têm que ser bem persistentes, meus caros. Não é tão simples assim, como eu disse, levou um tempo para eu começar a vender, mas deu certo. Eu vou deixar aí o canal para vocês verem. Foi nesse canal eu vendi, consegui vender alguns produtos, e aí eu vi que o negócio também funcionava, que eu continuo também até hoje. E aí teve os sites, que eu disse que os sites também ajudam a vender alguns produtos, além de passar algumas informações. Eu tenho esse site do Investino também, de investimento, né, que é esse que tá aparecendo. E aí eu tenho outros canais também no YouTube, por exemplo, que é o meu canal de lives atuais também, que é um canal de jogos. Eu tenho um canal de histórias, a história e origem de tudo também, que é um canal que eu faço vídeos contando lendas, enfim, contando vários tipos de curiosidades. É um canal bem interessante que também me gera uma renda. Então tudo isso me gerou uma outra renda ali, 1.000, 1.500, 2.000, foi aumentando, que eu usava e uso até hoje para aportar e interar com o meu salário também do meu trabalho atual. O meu objetivo com certeza é sair desse trabalho, porque o meu objetivo é não ter chefe, é trabalhar para mim mesmo, né? E as coisas estão crescendo, estão aumentando.
não só os meus trabalhos na internet, né, como todo esse contexto, os aportes, o próprio dividendo eu tô reinvestindo também, e é assim que as coisas foram acontecendo. Você muitas vezes pode pensar que você não tem a possibilidade de conseguir uma fonte de renda extra, mas às vezes tem alguma coisa que você saiba fazer. Não precisa ser igual a minha trajetória. Tem alguma coisa que você possa fazer. Pode ser vendendo alguma coisa. Tem gente que tira uma grana muito boa com isso, vendendo coisas por aí, coisas na rua, enfim, se você tem o dom para isso também. Se você não tem o dom, você é uma pessoa mais caseira, você pode também ver alguma coisa na internet que você possa fazer, seja um canal, seja um site de vendas, enfim, dá para você aprender tudo isso pela própria internet. Eu sei que não é fácil, meus casos, eu levei bastante tempo, inclusive fazendo meu site é o que fizeram, e também os canais, enfim, toda a pesquisa. Porém, somente se você tiver a coragem e a vontade de se mover, que as coisas vão acontecer. Hoje em dia, eu cheguei nesses 50 mil e agora já tá pulando para 52 praticamente, 51, 52 mil já em menos de um mês aí. Por quê? Porque o próprio rendimento tá tudo aumentando, tudo se valorizando, e porque eu continuo aportando. E outro detalhe que eu falei para vocês é esse: vocês têm que sempre manter o padrão de gastos. Não é porque você ganhar mais que você vai gastar mais. Se o seu salário subiu 1.000, subiu 500, você vai subir seus gastos também. Não suba, continue, use esse a mais, esse extra para você investir, porque o investimento ele é algo que ele vai transformar a sua vida para sempre. Depois que você chegar no seu objetivo, vai ter o antes e o depois, e você vai saber o que é realmente dormir em paz pela primeira vez, dormir tranquilo e poder ver a vida de outros olhos, meus caros. Esse vídeo aqui foi mais uma conversa, um pouquinho da minha trajetória, de uma forma até resumida, tá? Tem muitos detalhes ainda, que um dia, quem sabe, eu não conte algum podcast, né? Se alguém me chamar, se algum desses canais me chamarem aí, quem sabe um dia pra eu ir lá conversar, vai ser legal também. Espero que crescer pra isso, né? Crescer o canal até pra isso algum dia. Mas o meu maior objetivo é com certeza incentivar vocês, porque eu tenho certeza que tem muita gente que tá assistindo meu vídeo que tá desesperado. Tá num momento muito ruim, como eu estive naquele ano, principalmente naquele ano de 2022, com tudo que eu tava vivendo, com a minha separação, longe de casa, passando bastante dificuldade. Mesmo assim, eu tinha o objetivo, e o que me dava brilho era os investimentos, é ver que aquilo não seria para sempre. E desde lá eu tenho me apoiado nisso e só colhendo frutos. Então, meus caros, espero realmente que tenham gostado. Se vocês gostaram desse conteúdo, curtem, né, esse tipo de vídeo. Também comentem aqui um pouquinho de vocês, quais são os objetivos de vocês e como que vocês estão nessa trajetória também. Que esse vídeo tenha acrescentado algo que possa incentivar vocês a investir o quanto antes. Eu agradeço muito pela companhia de vocês. Nos vemos em breve, né, cada vez mais prosperando. E lembre-se sempre que a independência financeira ela não é mais um sonho, e sim uma realidade. Obrigado a todos e até!